Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, assuntos específicos, temas jurídicos, tudo relacionado ao direito, ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Programa esse, aliás, que está na sua 7ª temporada. Estamos agora utilizando as ferramentas de sistema remoto, obviamente, porque estamos vivendo tempos de pandemia. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Márcio de Souza Bernardes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, a satisfação é minha poder conversar, contribuir e aumentar aí cada vez mais, as discussões importantes sobre o direito contemporâneo. Maravilha, professor, curso de Direito da UFN, contando com um corpo docente altamente qualificado, o qual o senhor integra e faz parte, e apostando mais do que nunca em práticas extensionistas de sala de aula. Aqui vimos isso como uma grande oportunidade. Queria ver um pouquinho a respeito da tua disciplina de Direito Ambiental. Como é que você desenvolve essas práticas específicas lá na disciplina? Bom, professor Cristiano, primeiro é fundamental repisar sempre que a extensão é uma das formas, eu diria, mais importantes, juntamente com a pesquisa e com o ensino, de um ensino de qualidade. Tanto assim que temos uma série de legislações já em nível federal, no sentido de aprimorar cada vez mais a extensão universitária. São atividades, na verdade, que fazem com que exista uma via de mão dupla, entre o que é produzido dentro da universidade, em termos de conhecimento, e o que a sociedade tem de necessidade e traz junto para a demanda da universidade. Então, essa troca é importante. E a função da curricularização, que está ocorrendo, da extensão, que nada mais é do que trazer para algumas disciplinas de cunho mais prático a extensão, as disciplinas que nós temos, é fundamental para que isso ocorra e, sobretudo, para que os estudantes tenham um contato maior com a realidade social. E dentro do direito ambiental, disciplina que eu leciono na instituição, a nossa proposta tem sido a construção, infelizmente estamos numa época de pandemia, ainda com encontros remotos, mas tem sido a construção de uma assistência judiciária, na verdade uma assistência jurídica ambiental gratuita. A ideia é que, com o apoio do Núcleo de Prática Jurídica da UFN, nós possamos auxiliar, prestar uma assistência jurídica a associações civis de proteção ambiental que não tenham renda, que sejam carentes do ponto de vista financeiro, sem recursos, pequenos produtores rurais, associações de catadores, associações de bairro, com o objetivo de dar um aporte jurídico dentro da área de direito ambiental. Essa que é a ideia que está sendo construída junto com os alunos da disciplina de ambiental. Agora, esse é um projeto extremamente interessante, professor, porque quando a gente fala de direito ambiental, a gente fala de sustentabilidade. A gente fala do nosso próprio futuro. E quando a gente joga isso para o universo da extensão, a gente tem a possibilidade, então, de, aproveitando a mesma expressão que o colega usou, de trabalhar nessa via de mão dupla com a comunidade. Me parece que isso é altamente relevante e necessário, especialmente em razão do estado da arte da questão ambiental brasileira. O que eu queria te ouvir um pouquinho a respeito. Sim, sem dúvida nenhuma, porque principalmente na questão da juridicização que acabou ocorrendo cada vez mais na questão ambiental e da carência que existe, não só de profissionais do direito, especializados na área de ambiental, como a carência que existe de informação para a população, do que elas podem, do que essa população pode fazer para proteger o meio ambiente, e dos instrumentos que essa população tem para se defender caso exista alguma demanda que venha do Ministério Público, que venha de algum órgão oficial, com relação à questão ambiental também. Então, é importante porque isso faz parte
falando em sentido lato, né, em sentido mais amplo, de construir a cidadania ambiental. É o que nós estamos fazendo, em busca efetivamente da sustentabilidade, né, de criar uma cultura ecológica, né, e que passa também pelo direito, passa por nossas ferramentas jurídicas. Então, a proposta que nós temos é justamente essa. Com os alunos da cadeira de Direito Ambiental, a gente puder prestar essa assistência para a população de modo geral. Agora, sem sombra de dúvida, esse é um assunto, é um tema que é extremamente importante dentro do universo acadêmico, especialmente pelo fato de que, e as pessoas às vezes ignoram isso, o direito ambiental faz parte de um sistema de direitos transindividuais. Quando a gente está falando de direito ambiental, a gente não está falando lá do fulano ou do ciclano. A gente está falando de todos nós. E isso, em termos de sistema jurídico, por incrível que possa parecer, é algo relativamente novo. Se comparado à tradição dos direitos individuais, que é uma tradição ainda muito forte, muito presente no sistema jurídico, a tradição que vem se construindo acerca dos direitos transindividuais, esses de titularidade indefinida, porque justamente pertence a todos nós, é algo, em tese, recente ainda. Como é que tu vê isso, Márcio, assim, esse fenômeno da instituição de uma cultura de proteção a esse tipo de direito no Brasil? Perfeito. Realmente é bastante recente e o professor Cristiano sabe melhor do que ninguém, né? Porque é um exímio pesquisador na área de direito processual, que nós tivemos aí, ainda temos uma discussão, não ainda como eu gostaria que tivesse, né? Com relação a um código de processo, né? De ações transindividuais, de ações coletivas especificamente. Eu acho que essa é uma questão que na nossa área, sobretudo processual, ainda carece. De todo modo, é fundamental que cada vez mais nós tenhamos espaços para aumentar essa cultura, né, desses direitos que são direitos de todos, né, direitos difusos, direitos sem uma titularidade definida, como falou o professor Cristiano. O artigo 225 da Constituição Federal é muito claro ao dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem comum de todos, bem de uso comum de todos. A titularidade, então, ela não é específica. É claro que nós temos, então, as dificuldades processuais. Por exemplo, as pessoas não sabem que podem ser ativas, titulares, por exemplo, de uma ação civil pública, né, na defesa do meio ambiente. Claro que não é uma pessoa individualmente que pode. Hoje o Ministério Público faz isso. Mas uma associação civil, as pessoas podem se organizar em associações civis, né, e elas podem, dependendo do objeto dessa associação civil, serem autoras de uma ação civil pública para a proteção ambiental de uma determinada área de proteção permanente. Uma pessoa pode ser titular de uma ação popular, né? Uma ação popular ambiental que está prevista na Constituição Federal. E, portanto, como titular, como a autora de uma ação popular, proteger, né, de desmandos, seja de governos, ou seja de particulares, a questão ambiental, né, determinada área. E assim, catadores, assim pequenos produtores rurais podem ser autores e também, em sendo réus, eles podem buscar o auxílio, né, junto ao UFM, e essa é a ideia, que a UFN possa prestar esse serviço, né, para a defesa de seus interesses dentro da questão ambiental. Então, é fundamental esse ponto que o senhor toca, professor, em aumentar essa cultura, inclusive processual, né, dos direitos transindividuais. Tu sabes que eu tenho dedicado alguns anos estudando isso e realmente, assim, o nosso sistema de proteção processual da questão ambiental, ele é um sistema que pode evoluir muito mais. Hoje nós contamos com um microsistema de tutela processual do meio ambiente que foi construído a seu modo com a lente dos direitos individuais. E aí tem um grande problema, nós não podemos pensar uma proteção processual para direito transindividual sob a lente de uma proteção individual. Isso me parece tão óbvio, né? E é por isso que nós precisamos de um código de processo coletivo, de um código de processo ambiental, talvez, ou um código de processo que tutele exclusivamente direitos transindividuais, porque a lógica ali é diferente. Não é a lógica da proteção processual individual, ela é totalmente diferente. Eu visualizo, assim, um processo nesses termos construído em mesa redonda, numa jurisdição compartilhada, participativa, diferente do que nós temos hoje
né, nesse modelo bélico, por vezes, ou exclusivamente de litigância. Não sei o que tu pensa a respeito, nós nunca conversamos sobre isso, mas quem sabe não está nascendo uma pesquisa aí, professor. Exatamente, vai ser um prazer, professor Cristiano, pesquisar com o senhor sobre esse tema. Até porque se nós pensarmos, né, essa questão de como é construída nossa perspectiva processual, quando nós chegamos no direito ambiental, por exemplo, cuja titularidade é de todos, aquele sujeito que eventualmente comete um crime ambiental, ele também é vítima desse crime ambiental, ele também é lesado no seu próprio direito. Então, óbvio que essa lógica individual ela não cabe. Nós precisamos trabalhar alternativas, e não só alternativa judiciária, né, que nós temos desde o século XVIII, com um único órgão decisor, mas um órgão decisor democraticamente colocado, né, com esclarecimento, com possibilidades de participação da própria comunidade, nas condições, enfim, em que se coloca o meio. Por exemplo, um meio ambiente urbano, a partir de ouvir qualificadamente dentro do processo comunidades, associações de bairro, né? Ouvir qualificadamente grupos de produtores rurais, movimentos sociais ligados ao campo e à agroecologia, né? Junto com outros interesses, né, do mercado, enfim, para que as decisões sejam compartidas, como o senhor falou. Eu acho que temos um grande espaço para pesquisa, sobretudo, e, né, dentro o que nós chamamos de AJAG, Associação Jurídica Ambiental Gratuita, que espero esteja em pleno funcionamento a partir do meio ou do final desse ano, né, possamos, enfim, aumentar essas discussões, né, e essa cidadania ambiental, como eu falava lá no início. Vou te fazer uma última pergunta. Vou te dar 1 minuto para te responder para mim isso, professor. Eu sei que tu vai conseguir. Às vezes a questão ambiental se coloca um obstáculo à ambição econômica. Como é que se resolve isso, professor, na tua percepção? Ainda não está resolvido, e eu acho que é discutir outras perspectivas sociais, porque o direito não vem de cima para baixo, ele vem da sociedade. E uma das grandes discussões, da discussão forte sobre o meio ambiente, né, está na lógica do comum. Nós temos que analisar que o meio ambiente é um bem comum e, portanto, ele não pode ser transformado em mercadoria. E essa é a grande questão e o grande desafio contemporâneo hoje na discussão ambiental. A economia não pode dar o tom, ela tem que fazer parte de um sistema em que o bem comum da humanidade faz parte, como é eixo central. Professor, gostaria de agradecer o aceite do convite aqui para conversar comigo hoje, te dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas ao colega, te parabenizar por esses anos todos aqui de UFN e te mandar um grande abraço aí em tempos de pandemia. Muito obrigado, professor. Eu tenho a dizer que, enfim, é motivo de orgulho fazer parte dos quadros da UFN, ser colega do senhor, né, e podermos aí ampliar e participar cada vez mais da coletividade, da comunidade, junto com a UFN, nesse tipo de projeto. Me coloco sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Conversei hoje com o professor Márcio de Souza Bernardes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Fique ligado nos próximos programas da TV aqui da Universidade. Até a próxima!